Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e o nosso intuito maior com relação aos nossos vídeos é promover no coração dos nossos amigos, das pessoas que visitam a nossa página, o interesse de estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela pode transformar a vida das pessoas. E nós temos esse interesse. Pensando nisso, nós temos um guia de estudos especialmente preparado para você que tem aí passado por grandes dificuldades, grandes problemas. Com certeza esse guia de estudo da Palavra de Deus pode proporcionar para você uma grande oportunidade de rever os teus conceitos e quem sabe ter a oportunidade de mudança de vida para melhor, porque quando estudamos a Palavra de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, com certeza há uma mudança significativa muito grande na vida do ser humano. É importante nós ouvirmos a Palavra de Deus, termos acesso a ela diariamente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Esse guia ele tem 22 lições, aborda os mais variados temas em que a sociedade hoje busca respostas e muitas das vezes não consegue por estar buscando nos locais errados. A Bíblia é o manual do ser humano e quando nós vamos a ela, nós conseguimos sim resolver e responder perguntas que são de importância muito grande para o nosso alavancar, para o nosso crescimento, nesta vida. E pensando nisso, nós vamos começar aí a trilhar os caminhos que este guia proporciona para mim e para você, para que possamos estudar a Palavra de Deus. Então peço para você compartilhar esse vídeo com um amigo aí que esteja triste, precisando aí de um carinho, precisando de uma palavra de conforto. Nós com certeza estaremos à disposição, à luz da Palavra de Deus, para ouvir aí essa pessoa. Então curta, compartilhe os vídeos aí e vamos estudar a Palavra de Deus, porque nela encontramos alívio para as nossas questões pessoais. Nela encontramos conselhos. A palavra diz, a Bíblia diz que está escrito nela que ela serve para correção, para o ensino, para disciplinar, com amor aquelas pessoas que aceitam e que ouvem o que ela tem para dizer. Primeira lição deste manual aqui, a primeira lição deste manual vai justamente abordar a Bíblia como um todo. O que é a Bíblia? Quais são os seus atributos? O que ela pode promover na vida do ser humano? Quando nós vamos estudar um pouco sobre a Bíblia, nós vimos pessoas viciadas, alcoólatras, nós vimos pessoas com problemas relacionais, que quando abraçam as informações da Bíblia, as instruções da Bíblia, tem aí uma mudança muito grande em seus relacionamentos, em sua forma de viver. A Bíblia ela foi escrita em 1600 anos, nós temos aí 40 autores inspirados por Deus, temos aí 66 livros divididos entre o Antigo e o Novo Testamento.
e temos aí uma gama de informação muito grande que podemos tirar um valor especial para o nosso crescimento, para o crescimento positivo da humanidade. E essas perguntas elas são respondidas na primeira lição do nosso guia, e traz para mim a pergunta, e traz para você também a pergunta, primeira pergunta ali, que é a seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? Quais eram as considerações de Jesus acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia? Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de João, o capítulo 17, João capítulo 17, o versículo também o 17, a palavra de Deus diz assim para mim e para você. João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos a orientação de Jesus para as pessoas daquela época, e nós podemos usar aí a exéger, né? Ou seja, a interpretação pessoal, trazer para os nossos dias. Nós podemos nos santificar na Bíblia, nos separar na Bíblia, né? Pegar um tempo para o estudo da palavra de Deus. Quando assim nós fizermos, quando nós ouvirmos as orientações que Jesus passa para mim e para você, aqui em João 17, o versículo 17, quando nós separarmos tempo para o estudo da palavra de Deus, certamente nós estaremos sendo diferenciados das pessoas deste mundo. Porque Jesus nos orienta que nós devemos nos santificar na verdade, pois a palavra de Deus, a Bíblia, ela é sem sombras de dúvidas a verdade. Então Jesus considerava a Bíblia como uma verdade absoluta. Primeira pergunta é a consideração de Jesus acerca da Bíblia, e nós vimos que a Bíblia mesmo responde, Jesus dizendo que ele considerava ela como verdade absoluta. Em João 17, nós podemos confirmar isso. A próxima pergunta é: qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia? Se nós formos em Atos 22, Atos 8, a partir do versículo 26 ao versículo 31. Atos 8, a partir do versículo 26 ao versículo 31, nós vemos a história do etíope, um homem estudado, que lia a palavra, que tinha um contato educacional muito grande. Ele administrava os bens ali de uma pessoa muito bem financeiramente, tinha poder sobre essa administração. Mas quando ele foi ler ali o profeta Isaías, quando lemos Atos 8, a partir do versículo 26 até o versículo 31, nós vemos a história ali do eunuco etíope, que estava lendo acerca do profeta Isaías, mas não conseguia entender o que ele estava lendo. E Filipe foi enviado até aquela localidade por um anjo, e depois foi orientado por esse mesmo anjo a se achegar próximo do etíope e iniciar uma conversa, no qual ele identificara que, segundo as palavras do etíope escritas ali em Atos 8, 26 a 31, ele identificava que o etíope lia e não conseguia entender porque não tinha ninguém para o explicar. Veja, queridos, que a palavra de Deus ela precisa ser estudada,
Quando não encontramos respostas na palavra de Deus, nós precisamos buscar orientação de pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que vivem o Evangelho acerca da palavra de Deus, e buscar responder às nossas perguntas, lembrando sempre que a orientação do Espírito Santo através das nossas orações e petições antes do estudo da leitura da Bíblia é importante, é de muita importância. Então fica aqui, né, a minha expressão de amor por você que está estudando a Bíblia. Leia a Bíblia, busque entender a Bíblia, busque pessoas que entendam da Bíblia, mas nunca se esqueça de buscar a orientação do Espírito Santo para você entender a palavra de Deus na íntegra, né? Para você colocar em prática realmente aquilo que será de grande valia para as nossas vidas. Outra pergunta que o manual nos orienta é: que benefícios recebem os estudantes das Escrituras? Quais são os benefícios que as pessoas que têm a Bíblia como manual recebem? Porque nós vemos muitas histórias de pessoas que têm um contato com milagres, com curas, né, com benefícios de uma vida cristã íntegra, de um cristianismo íntegro. Agora, como entender os benefícios? Quais são os benefícios que recebe uma pessoa que estuda a palavra de Deus, seja ela cristã, seja ela não cristã? Quais são os benefícios que nós podemos ter ao estudar a palavra de Deus? E também ali no livro de João, o capítulo 5, a palavra de Deus nos dá algumas orientações também. João 5,39 diz assim para mim e para você. João 5,39, pegue a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim para mim e você, ó: examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, queridos, nós olhamos para a Bíblia, olhamos para as orientações da Bíblia, e muitas das vezes julgamos ter nela a vida eterna, mas não buscamos o conhecimento na palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos o pastor, ouvimos um irmão que é mais rico espiritualmente, né? Ouvimos as orientações dessas pessoas acerca da palavra de Deus, mas não vamos buscar, não vamos estudar na Bíblia para procurar entender, nós mesmos entender, ter um contato com a educação bíblica. E agora João 5,39 diz para mim e para você que nós precisamos examinar as Escrituras, porque muitas das vezes nós julgamos que nela tem a vida eterna, mas nós não vimos, não temos um contato, não temos um estudo, não temos a análise da palavra de Deus na íntegra. E ficamos julgando que ali tem vida eterna, que ali tem salvação. Queridos, é importante, seja qual for o assunto, mas principalmente a Bíblia. Você vai estudar ciência, tu vai e busca estudar o conteúdo, aprender sobre ciência. Matemática, a mesma coisa. História, a mesma coisa. Filosofia, a mesma coisa. Você vai trabalhar na área de saúde, procura entender. Você vai trabalhar na área de construção civil, procura entender aquilo que você está por fazer, executar, praticar. E a palavra de Deus não é diferente.
Nós julgamos que a Bíblia é boa, que ela é útil, que é legal, que tem informações importantes para a nossa vida espiritual, para o bem da humanidade, mas nós não examinamos, nós não buscamos. Em outros relatos, a palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E olhando para João 5,39, nós vimos que muitas das vezes não examinamos a Bíblia como deveria ser. A propósito, muitas das vezes nós não examinamos nem aquilo que é necessário para a nossa vida. O conhecimento do trabalho, daquilo que vai proporcionar ganhos, produtividade. Quem dera a palavra de Deus, que é o manual do ser humano. Então eu apelo para você. Leia a palavra de Deus, independente da interpretação do teu pastor, independente da interpretação do presbítero, do padre, do irmão, do amigo, da mãe. Queridos, a salvação é individual. O padre não pode fazer nada por você, o presbítero não pode fazer nada por você, o pastor nada. Pode orar sim, dar um apoio, mas nós precisamos examinar a palavra de Deus como um todo. Pessoas no passado morreram para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de ter a Bíblia à disposição em nossas mãos. O manual do ser humano, a palavra de Deus, onde nós temos o contato com Deus. E agora, João 5,39 diz para mim e para você que nós precisamos examinar, estudar, nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então busque a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. Não fique julgando ter nela a vida eterna, mas tenha ciência de que a vida eterna, ela está disposta a mim e a você, porque a Bíblia diz para mim e para você, porque Deus através da Bíblia falou para mim e para você, e nós só vamos saber disso quando nós examinarmos, estudarmos, buscarmos entender a Bíblia como um todo. Então os benefícios que uma pessoa pode ter é o conhecimento da palavra, sem sombra de dúvidas. Conhecimento da palavra de Deus é importante. Que outros benefícios práticos advêm de examinar a Bíblia? João 16,13, um pouquinho mais à frente, nesse livro mesmo, João 16, amigo, eu estou usando a Bíblia, estou buscando aqui, mas pegue a sua Bíblia aí na sua casa, testifica daquilo que nós estamos estudando. João 16, o versículo 13 diz assim, Jesus também dizendo, João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha a importância de nós buscarmos o conhecimento, de nós examinarmos a Bíblia à luz das orientações do Espírito Santo, que a Bíblia considera em João 16,13 que é o Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito Santo está à disposição para nos guiar, para nos orientar. Através da Bíblia nós ouvimos as orientações do Espírito Santo, as orientações de Deus, o discernimento. Mais uma vez eu repito, a Bíblia é o manual do ser humano. Se nós lêssemos mais as páginas da Bíblia, menos problemas teríamos. Se a humanidade lesse mais as páginas da Bíblia, folheasse mais, examinasse mais a Bíblia, menos problemas teriam. Porque através da verdade, aliás, através do Espírito Santo, segundo João 16,13, nós seríamos guiados na verdade, que é a palavra de Deus, sem sombras de dúvidas.
Outra pergunta: quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Então a próxima pergunta do nosso guia, ouvindo a voz de Deus, é: quem que dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? 2 Pedro 1, lá no finalzinho da Bíblia ali, antes de Apocalipse, 2 Pedro 1, versículo é o 21. Mais uma vez, pegue a sua Bíblia, 2 Pedro 1, versículo 21, diz assim para mim e para você: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então olha só, a pergunta é: quanto do texto bíblico, quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Então tá lá em 2 Pedro 1, o versículo é o 21 de 2 Pedro. Me perdoem, errei o versículo. É 1 Pedro, é 2 Pedro 1, não é o 2 como nós lemos agora, é o 1, o versículo é 21. Você vê a importância de nós examinarmos a palavra de Deus? Examinarmos, não é só ler e deixar por ler, é examinar. Quais são outros benefícios que a palavra de Deus proporciona para aquelas pessoas? Então, 2 Pedro 1, versículo 21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Mais uma vez a Bíblia se confirmando que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Homens separados. Quando nós vamos no dicionário ver o que é santo, é algo separado, algo diferente, algo que não está conectado a nada, é outra coisa. Então, homens separados, homens santificados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram a Bíblia, a palavra de Deus, verdade absoluta para mim e para você. Outra pergunta: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Tem pessoas que praticam o que leem, o que estudam, o que examinam. E segundo a palavra de Deus, como são chamados estas pessoas que praticam os ensinos da Bíblia? Vamos lá então voltar para João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o capítulo 13. João 13, o versículo é o 17. João 13, 17 diz assim, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se eu sei das orientações bíblicas, se eu examinei, se eu busquei as orientações bíblicas, certamente eu vou saber dessas coisas, certamente eu vou entender essas coisas, e sem sombras de dúvidas, eu vou praticar, porque eu sei das verdades que eu aprendi. E se eu sei, eu devo praticar. Se é bom, eu devo praticar. Se é bom para a restauração da minha vida, pratico. Se é bom para a restauração do relacionamento da minha família, eu pratico. Se é bom para a restauração do meu relacionamento com a sociedade em que eu vivo, com as pessoas que eu tenho contato, eu pratico, porque é bom.
E dessa forma, eu praticando o que é bom, eu vou ser feliz. Sabe, querido amigo e querido irmão, as pessoas que praticam a palavra de Deus, elas são felizes. As pessoas que aprendem sobre a fonte de vida são felizes. Sem sombras de dúvida são felizes. Estudar a palavra de Deus traz felicidade para o ser humano. Estudar a palavra de Deus promove felicidade. Sabe qual é o meu desejo para mim e para você que está estudando a palavra de Deus? Sabe qual é o compromisso que enche o meu coração nessa noite? E que eu gostaria muito, e eu oro que enchesse o teu coração também. Nada mais é, nada menos é do que aceitemos todos os ensinos da palavra de Deus como regra de fé para as nossas vidas. É o meu desejo, é o meu objetivo, é que aceitemos os ensinos da Bíblia. Não é o que eu estou falando. Não, queridos, não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia está dizendo. Se nós aceitarmos e praticarmos os ensinos como regra de fé para as nossas vidas, certamente haverá uma mudança grande nos nossos relacionamentos, nossa forma de tratar e de ser tratado. Então eu apelo para você, aceite a Bíblia, os teus ensinos como regra de fé para a sua vida e pratique estes ensinos. Sabe, queridos, o meu desejo é que você dedique tempo, uma pequena parcela do seu tempo, do seu dia de 24 horas para o estudo da palavra de Deus. Sabe, você pode de manhã cedo, ao acordar, tirar aí 20 minutos para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. Comece lendo 2 capítulos por dia e você verá que haverá uma mudança muito grande na sua vida, porque você irá entender a projeção e os benefícios que ela pode proporcionar para os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo, seja no financeiro, seja no corpo, na mente, no seu caráter. Ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, certamente você vai estar aprendendo. Ao praticar, você vai estar se desenvolvendo para ser uma pessoa sem sombras de dúvidas, feliz, porque a palavra diz que bem-aventurado sois vocês que leem e que praticam o que aqui está escrito na palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando nós fazemos um compromisso, muitas coisas podem acontecer. E é não muito menos importante que este próximo e último compromisso que eu chamo a tua atenção é que você olhe para a palavra de Deus todos os dias da sua vida, e não importa as circunstâncias que você está vivendo, mas pratique o que você estuda. E eu tenho certeza que haverá uma mudança muito grande em seus relacionamentos. O estudo é simples, o estudo aqui é humilde, mas é feito do fundo do meu coração. E eu peço que você que está vendo esse vídeo, sem sombras de dúvidas, estude a palavra de Deus e, acima de tudo, pratique em sua vida. Posso orar? Posso orar para que Deus possa nos dar esse discernimento? Então feche os teus olhos.
Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Por favor, Senhor, as pessoas de uma forma muito especial têm buscado o conhecimento para resolver os seus problemas neste mundo. Mas nós sabemos agora que através da Sua Palavra, a Bíblia Sagrada, nós podemos ter um contato direto com este conhecimento, com este manual que é feito para orientar e nortear a nossa caminhada nesse mundo. Por bondade, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia e dar a oportunidade de termos os nossos discernimentos tocados pelo Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Derrame uma bênção toda especial para cada amigo que está vendo esse vídeo e que está estudando a Palavra de Deus conosco. Que possamos ouvir mais a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia. Oramos agradecidos, crendo na certeza de que nossa oração ascendeu ao céu neste momento e de que já está sendo respondida. É por Jesus que oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe.